Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado brasileiro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan Albert Guedes, fundador e presidente da Solubio, empresa de tecnologia voltada para o agronegócio. Bem-vindo, Albert, é um prazer, uma honra te receber aqui, viu? Satisfação é nossa, Paulo. Obrigado pela presença, o tempo é tão difícil pra gente, então, por você ter dedicado aí seu tempo, vir aqui nos estúdios da Jovem Pan, a gente fica muito agradecido. Maravilha, sempre bom a gente poder contar um pouquinho da história e do caminho e da trajetória que a gente está fazendo. E que história, hein? A Solubio, uma história de uma vitória, né? Um foguete. Uma vez me falaram lá na XP, assim, quando te oferecem um lugar no foguete, você não pergunta que lugar é não, você entra. Conta um pouquinho da Solubio pra gente. O que é a Solubio? Como é que nasceu? Conta um pouco dos primórdios da Solubio. Então, a Solubio surgiu na demanda de empreender, na vontade de empreender, né? E começar um negócio de bioinsumos voltada à produção mais sustentável, mais ecologicamente correta, digamos assim. Foi um mix, então, de vontade de empreender com a demanda reprimida ali? Com a oportunidade no momento, né? Então, a gente é denominado a Nespresso do agronegócio, né? Porque a gente vai lá na fazenda, monta literalmente um laboratório, então a gente leva uma máquina e a gente fornece as cápsulas para o produtor produzir seu próprio bioinsumo, baixando o custo de produtividade e sendo mais sustentável, eliminando boa parte do uso de químicos, consorciando com os produtos químicos, né? Que isso vem de encontro que legal. As pessoas falam que é Nespresso porque são cápsulas mesmo que vocês criam lá? A gente usa essa referência assim da cápsula, né? Porque acaba sendo uma cápsula lá de meio de cultura. Que legal, que legal. Então, basicamente, você ajuda o produtor a ter o seu próprio não combustível, não, bioinsumo, né? Exatamente, para produzir lá dentro da fazenda com baixo custo, né? Com uso em volume, que vem de encontro que a sociedade quer, com o que o mundo quer e com o que a natureza precisa, né? Os fazendeiros que estão assistindo sabem o que é bioinsumo, mas tem gente em casa que não conhece muito bem isso aí, que até eu mesmo não sou nenhum grande, profundo conhecedor. O que é exatamente o bioinsumo? É algo que é usado para reviver a terra, para ela ter mais minerais de novo, para poder plantar de novo? O que é um bioinsumo? O bioinsumo nada mais é que o uso de micro-organismos, né? Bactérias, fungos, vírus, para o bem da natureza, né? Para realmente buscar o equilíbrio no solo, né? Ao longo de mais de 50 anos de agricultura no Brasil, por exemplo, o uso intensivo de fertilizantes, de biopesticidas, bioinseticidas, de produtos químicos, isso foi degradando, foi criando uma condição onde se elimina e os patógenos, né? Aquelas doenças vão sobressaindo na natureza. Os bioinsumos, a gente Você substitui os químicos. Exatamente. E a gente volta o equilíbrio da biota de solo, da biota e o equilíbrio da natureza lá. Os inimigos naturais voltam a aparecer lá na natureza e eles contribuem para a produção. E como é que você faz isso? Você falou que você vai lá e monta um maquinário lá, você leva o equipamento, monta algo feito para aquela empresa, né, do que se adeque às necessidades daquele produtor, e o bioinsumo que sai ali dessa máquina que você montou especialmente para ele, cospe lá uma cápsula ou o bioinsumo que ele precise para o tipo de plantação dele. Exato, a gente faz um diagnóstico da propriedade, vê a necessidade, se é para controlar pragas, doenças de solo, né? O Centro-Oeste, a gente está no coração do Centro-Oeste, né? Jataí, Goiás, e a partir de lá sai todas as tecnologias hoje que a gente leva ao Brasil todo, né? Além dos equipamentos, toda a estrutura dos insumos, né? Que nada mais é que a gente tem um time de especialista fazendo a prospecção desses micro-organismos que está na natureza. A gente simplesmente pega eles, faz o registro, faz todo o processo e retorna para a natureza em abundância para fazer essa recuperação do solo, da atividade biológica, como eu falei, e para controlar pragas e doenças, né? Que legal, que interessante. E, por exemplo, para um produtor que esteja ouvindo a gente aí a um canto do Brasil, esse programa passa no Brasil inteiro, são milhões de ouvintes aqui da Jovem Pan, como que isso contribui para a produtividade de uma pessoa, né? Que está no campo, que está longe da gente aqui? O que agregaria de valor para ele lá? Para ele entender lá na casa dele. Posso me referir para você como o uso do antibiótico. O mesmo antibiótico, continuamente, vai reduzindo a sua eficiência. Os produtos químicos são assim também. Então, vai criando resistência das pragas e doenças. No biológico não existe isso. Então, ele vem para equilibrar novamente e para fazer com que as moléculas químicas tenham eficiência. Então, é isso que a gente... E ao longo do tempo, então, isso vai contribuindo para melhorar a produtividade, né? Então, a gente volta imagina aquele solo de mato lá, que tem uma atividade biológica, com plantas, com
muita degradação de matéria orgânica. O solo dos primórdios. Exato, era o solo perfeito, né? Então, é isso que a gente volta, através da natureza, buscando ela reequilibrar novamente o solo e as culturas. Então, além, né, dos biocombustíveis estarem mais caros, porque não só os fertilizantes estão mais caros por conta da guerra, por conta do Covid que quebrou as cadeias, tudo, até o dólar agora deu uma arrefecidinha, está melhor, mas de qualquer maneira os produtos eles estão mais caros em si, né? Então você também melhora, né, no lucro do produtor que está trabalhando ali, né? Exato, as soluções estão na própria natureza, né? Hoje tem produtos solubilizadores de fósforo que está lá aderido à partícula de argila, por exemplo, e as bactérias têm essa capacidade de ir lá e solubilizar fósforo, então aumentar a disponibilidade de fósforo que está lá, que o produtor por anos fez aquela poupança, então os micro-organismos contribuem para isso. Então, uma série, e degradam potássio, degradam matéria orgânica, contribui para isso, né? Ah, tá. Então, às vezes, o produto que né, a molécula que seja, que o produtor precisa, tá lá. Você só precisa trabalhar ela lá. Tornar ela disponível. Claro, você bota algum bichinho lá que come e, né, e solta o fósforo. Exatamente. Que interessante, que legal, viu? E na parte de meio ambiente, de sustentabilidade, eu imagino que isso também ajude, não é? Sem dúvida alguma, né? Isso teve o começo do uso dos biológicos, foi lá a questão dos orgânicos, né? Uma necessidade da produção orgânica, da produção mais sustentável, né? O pequeno produtor lá produzindo de forma orgânica. E aí se viu que isso dá para fazer em agricultura de escala, né? Hoje os grandes produtores investem muito nisso. É uma vertente muito crescente no Brasil, hoje cresce mais de 60% ao ano o mercado de bioinsumos, né? A gente tem crescido mais de 120% nos últimos 5 anos. Já cresce muito e a Solubio cresce mais ainda. É um mercado em ascensão muito grande, né? Muita oportunidade, muito produtor entrando, passando a fazer isso por uma questão de olhar a rentabilidade, né? Porque no final do dia o que vale é isso, né? Sem dúvida. Você trabalhou antes, né? Quiser contar um pouquinho da sua história, você trabalhou antes em outras empresas ligadas à agricultura, antes da Solubio. Como é que foi essa sua passagem, né? De trabalhar para uma pessoa para empreender? Conta um pouquinho pra gente do começo. Você me contou que você tinha um filho pequeno, estava com 3 anos, que hoje já é um adulto, já até morando em Chicago, o Eduardo, Dudu, né? E aí você até acabou tendo que se mudar com ele, com 3 anos de idade. Conta um pouco do começo da sua história. O começo é sempre um desafio, né? Mas a gente é movido a desafio. O empreendedor no Brasil é movido a desafio, né? E isso é muito bacana. A gente começou o nosso trabalho trabalhando para outras empresas, então a gente tem essa base, né? Sabe, a gente esteve do outro lado. A gente sabe como lidar com o time. A gente sabe que uma empresa só vai para frente se tiver pessoas, né? Então a gente valoriza muito as pessoas, trabalha muito no dia a dia com todos na empresa, né? Então esse fato de ter estado do outro lado e conhecer a realidade. E conhecer as necessidades também, tanto do time como também do produtor, porque eu estive lá como consultor, eu estive trabalhando dentro de fazenda, né? Desde operador de máquina até consultor dentro das fazendas. Você pensava, pô, se tivesse alguém que fizesse isso... Exato, a gente sempre se coloca no lugar do cliente, se coloca no lugar do time, para ver como que a gente cresce da melhor maneira, né? E eu acho que isso tem contribuído para o crescimento da companhia. Esse início de empreender deve ter sido sofrido até, né? Medo, dá um pouco de medo, frio na barriga, arriscado e um pouco assustador, né? Como é que foi essa fase? É um desafio, né? Eu acho que olhar o dia a dia faz com que a gente vá criando casca, né? A gente fala, vai criando força e inovando a cada pouco, né? Então, sim, a gente tem aquele frio na barriga, mas o empreendedor brasileiro tem essa característica de olhar para frente, não ter medo de fazer conta, inclusive, né? Exato, fecha os olhos e vai. E acontecer, né? E aí tem uma base, eu acho que tem uma base familiar muito bem firme, isso faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Eu sempre conto na história que quando eu falava, e se der errado, falava para minha esposa em casa, o filho era pequeno, se der errado a gente começa de novo, um dia a gente não teve nada, se a gente pode começar de novo, isso não tem preço. Exato, eu chegava a ficar 90 dias longe de casa, rodando o Centro-Oeste, sem ver o filho, sem ver a esposa, faz parte. Hoje a gente olha para trás e vê como valeu a pena isso, né? E dá mais valor também, né? Você aprende a dar muito mais valor. Com certeza. E hoje como que é a organização societária da Solubio? Você é o majoritário, mas você tem vários outros sócios, né? A gente foi trazendo pessoas para fazerem parte do time e contribuir para o desenvolvimento. Pessoas de qualidade, com conteúdo, que agregam valor. Com experiência, com conhecimento nas mais diversas áreas, técnicas, jurídicas, administrativa, estratégica, né? Acabamos de trazer ano passado um fundo de private equity para vir nos ajudar também com a parte de governança, estratégia também, com todo o know-how que eles têm. Isso tem contribuído muito para que a empresa
se desenvolva, cresça e busque os objetivos, né? Você comentou também que você é da Endeavor também, participou da Endeavor, lá que eu sou bem amigo do Romero Rodrigues. Conta um pouco da história da Endeavor. A Endeavor a gente entrou em 2016, o sócio Maurício, que hoje é nosso atual CEO, né, que está à frente da empresa. Legal. Ele me apresentou para a Endeavor, lá que eu conheci o que é empreender, né, 2017. Depois a gente passou por vários programas. Já estava empreendendo faz tempo. Já estava ensinando a empreender. Fazer acontecer, né? Então, lá a gente aprendeu muita coisa, participamos de vários scale-ups. Claro. E contribuiu muito para o crescimento da Solubil, com certeza, a Endeavor. E hoje na equipe vocês também têm, pelo que eu sei aí, um monte de PhD, gente ultra graduada no agronegócio, em outras coisas. Conta um pouco pra gente, como é que funciona essa parte aí dessas cabeças super pensantes que você tem na empresa? A gente sempre focou na área de pesquisa e desenvolvimento. A gente sempre acreditei que a empresa só ia ir para frente se tivesse pesquisa e desenvolvimento. Então hoje a gente tem um centro de pesquisa em Brasília, liderado pela doutora Rose Monerá, 35 anos de Embrapa, uma pessoa legal. Que veio para somar, junto com ela tem mais uma galera lá de pesquisadores, PhDs, né, fazendo toda a parte de bioprospecção, trazendo novos micro-organismos, fazendo a geração de novos produtos para que a gente cada vez inove no mercado. Esse é um mercado muito inovador que precisa e demanda sempre de novidade e de novas oportunidades, que é um mar de oportunidades que tem. Então a gente tem isso, tem as parcerias que a gente tem com N universidades, institutos e tudo mais também espalhado por todo o Brasil e fora do Brasil, inclusive, né, com universidades renomadas fora, que tem contribuído muito para a gente nesse sentido, né? Melhorando o número de micro-organismos, melhorando os processos, né? Que é contínua, a melhoria é contínua, né? Não tem jeito. Nunca para, né, de evoluir. Falando em Embrapa, né? Quando a gente estava conversando antes de começar aqui o programa, você me comentou, né, que pelos cálculos da Embrapa, praticamente dá para dobrar a área de produção de soja no Brasil sem cortar nenhuma árvore. E que vocês também foram na comitiva do Brasil para a China, para conversar com ele, para mostrar o trabalho de vocês. Como que foi isso aí? Como é que se deu isso? O nosso diretor jurídico, que está acompanhando aqui, o Juan, né, acompanhou a comitiva, tem uma oportunidade tanto de crescimento, né? O Brasil é a bola da vez, porque tem muita oportunidade, muita área, tem 160 milhões de hectares ainda degradados que podem ser recuperados. Eles acreditam que dá para recuperar pelo menos 40, para dobrar a área de soja que tem hoje, 40 milhões de hectares. Então, isso é muita oportunidade e o micro-organismo casa muito bem com isso, porque o micro-organismo vem de encontro à recuperação dos solos degradados e toda a melhoria do ecossistema como um todo, né? E como é que funciona também o investimento em tecnologia? Porque eu imagino que seja algo de capital intensivo, né? Que vocês tenham que constantemente investir em tecnologia. Eu tenho os PhDs todos lá pensando e que investir no que eles descobrem, não é mesmo? Sem dúvida. É constante esse investimento em tecnologia, em novas oportunidades, em plataformas, né? Em conectividade, né? Num sistema para integrar, né? A gente hoje participa de várias frentes, uma delas é fazer DNA de solo, para você ter uma ideia. A gente faz o DNA do solo para enxergar o que realmente a gente tem naquele ecossistema ali de micro-organismos benéficos e patogênicos. Então, a gente consegue ao longo do tempo e o futuro a gente poder fazer a prescrição biológica de precisão. O que é? É recomendar aquilo que realmente precisa para cada área para ter o melhor resultado possível. Então, tudo é tecnologia, muita tecnologia. Tecnologia, né? Muito interessante, né? O quanto mudou, né, no agronegócio, que virou completamente tecnológico hoje em dia. E você também estava me comentando até que tem até algumas empresas listadas, empresas enormes, né? Hoje você está com uma carteira de clientes grandes, quiser falar um pouco sobre isso também, mas também não só para o produtor do rural, às vezes a gente fala do produtor, a gente pensa numa pessoa que tem uma propriedade menor, né? Não tão grande quanto as grandes empresas, mas as grandes empresas listadas na Bolsa também se beneficiam de de consumir os produtos, né, da Solubil e inclusive aumentando as margens de lucro, diminuindo os custos com força. Tem empresa com 70% com corte de 70% de custo depois que começou a usar a Solubil, não é verdade? Exato. Tem oportunidade para todos os tamanhos, todas as propriedades. Hoje tem grandes grupos investindo, tem pequenos produtores apostando nisso também. Então a gente atende do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? Você ficou em Goiás ali no meio do caminho. Exato. O Goiás é estratégico, então hoje realmente tem essa economia, tem a oportunidade do produtor levar para dentro da fazenda essa tecnologia e reduzir custo, né? Eu brinco, a gente entra pelo custo, conquista pelo resultado e eterniza pela pegada, né? Então acho que tem esse lado aí que realmente a gente entra pelo bolso, né? Não tem jeito, né? A gente usa qualquer nova tecnologia porque ela é mais em conta, né? Então realmente tem essa pegada do custo, mas tem o resultado na prática
efetivamente dado, né? E aí tem todo esse conceito, né, no mundo de sustentabilidade, que é fato, né? É real, não tem como a gente fugir. No quesito de sustentabilidade, é porque ele para de usar produtos químicos, porque para de estragar a terra, o que é o... Várias ações, né? Menos poluição do meio ambiente, do solo, do lençol freático, a produção de alimentos mais saudáveis chegando à mesa do produtor, com menos resíduo de produtos químicos, né? A gente consegue atuar nos diversos mercados de fruta, imagina, né? Pega a hortaliça que chega na tua mesa, chegar com menos resíduo de produto químico, isso é fantástico, né? Fantástico. E se a gente for olhar, né? Por que a gente até fez parte da agenda do time que teve lá na China? O que acontece? O governo chinês, a China em si, é a que mais produz e exporta produtos químicos, mas ao mesmo tempo é a que mais importa alimentos do mundo. Então eles também estão importando alimento e eles querem um alimento mais saudável para a população deles. Então isso faz parte também de interesse, né? Faz parte da agenda do governo chinês. E aí eles queriam saber como que funcionava a Solubio, como é que fazia? Queriam entender um pouquinho mais o mercado. Tomar cuidado pra eles não roubarem aí as tecnologias. Esses chineses. Acho que faz parte isso, né? Mas a gente conseguiu mostrar um pouquinho do trabalho, o que o Brasil faz, qual é a pegada do país aqui em termos de crescimento na questão do uso de bioinsumos de uma forma geral. Muito legal, muito impressionante. Aí os chineses aparentam estar todo vapor lá mesmo. Eles não param, né? Eles precisam, né? Essa historinha que o PIB não vai crescer. Não tem jeito. O PIB não vai crescer sim. O Xi Jinping tá fazendo de tudo lá para melhorar lá a economia ainda mais, né? E como é que é hoje? Então, hoje você se considera uma empresa de tecnologia, então? É uma biotech, na verdade. Uma biotech. E como que é tocar uma biotech? É um desafio, mas com certeza é muito prazeroso. O mercado está crescendo, se a gente olhar, a gente está no melhor mercado que existe, que é o agro, né? E dentro do agro, o uso de bioinsumos com certeza é o que mais cresce, né? Então, estar no melhor mercado no momento oportuno é muito prazeroso e tem toda essa pegada, né? Tem toda essa cultura que a gente vem trazendo para o time de fazer a coisa acontecer, né? Então... E você foi agora, né? A sua equipe, né? Foi para a China, representando o Brasil, mostrando tudo que a gente tem, que vocês podem fazer e tal. E vocês estão se expandindo para outros países também? Vocês têm visitado outros países? Tem clientes em outros países? Estão pensando em comprar fazenda em outros países? Então, o que vocês estão pensando fora do Brasil? A gente já tá operando, iniciando operações no Paraguai, Bolívia, tem relação com empresas americanas também, legal. Transferência de tecnologia, nossa para lá, como deles também para cá. Então, recentemente, no ano passado, eu tive uma visita nos Estados Unidos também, olhando um pouquinho do mercado e vendo a oportunidade, que tem muito para crescer lá. Lá ainda é bem menor que a atuação que existe aqui no Brasil. De biosoluções? Muito menor, muito menor, infinitamente menor. Lá eles não estão nem aí, é para o PIB que vai. Cabe salientar que nós estamos num país tropical também, que nós temos um problema de pragas e doenças, né? O nosso clima aqui permite o desenvolvimento de muita praga e doença. Então, diferente um pouquinho lá, que tem o inverno deles que acaba e baixa os níveis populacional de pragas e doenças, né? Que interessante. Então lá assim, o frio mata os... não mata, mas ele reduz muito a atuação e a proliferação de pragas e doenças. No Brasil, diferente disso, né? A gente tem um clima perfeito o ano todo, né? Em alguma região do país. Então, isso contribui muito para o desenvolvimento de pragas e doenças. Então você diz que aqui precisa combater mais. Mais, com certeza, né? O uso de proteção de plantas é muito maior. Por isso que é um mercado que todas as multinacionais olham com esse carinho todo aí, né? Claro, porque tem tanta demanda, né? E como é que você enxerga, né? Você que é um entendedor desse mercado, como que você enxerga a sustentabilidade na agricultura brasileira? Acho que o produtor, dentro da porteira, ele dá show, né? Porque basta ver a questão de reserva legal, de toda a área de preservação, né? Nós ocupamos menos de 8% da área territorial do país com agricultura. Então, isso pouco mesmo, né? 8%. 8%, é muito pouco. Então tem muito que... E vai dobrar a área de soja sem derrubar uma árvore. Vai dobrar a área de soja, tem potencial para triplicar, na verdade, mas vai dobrar em poucos anos porque tem potencial. Então, assim, tem muita oportunidade, né? O Brasil é o país da vez, assim, o mundo todo olha, mas o país é um país que está muito à frente na sustentabilidade, levando em conta a questão dos bioinsumos, levando em consideração a questão da preservação, né? Então, se tu andar nesses rincão aí do fundão do Brasil, a gente vê coisas impressionantes, né? Claro que existe a política externa que muitas vezes tem os interesses, né? Isso faz parte. Sem dúvida. Né? Não tem como ser diferente, né? Talvez, não sei se talvez seja o produtor, mas o governo também, né? Ou os departamentos de agricultura brasileiros, assim, eles estão conscientes da necessidade da gente trabalhar, né, de maneira sustentável? Sem dúvida, eu acho que cada vez vem aumentando esse olhar, né? Para mostrar que realmente o mundo está querendo isso. Se a gente não mostrar, então, e a necessidade em função de que tem
muitos produtos sendo barrados, muito produto químico sendo barrado o uso, e isso cria-se uma necessidade de trazer novas oportunidades, novas frentes para controle de pragas e doenças, né? Sem dúvida. E você tem algum nicho de mercado que você atua mais, você pensa em expandir? Falo isso assim com um pouco de ignorância, que não conheço muito, mas, por exemplo, a carne estava embargada lá na China, a carne estava embargada lá na Rússia, por outras razões, né? Febre aftosa, sei lá, a vaca louca, que depois não estava louca, era um boi velho, lembra? Né? Aí eu te pergunto, você está focado mais no mercado de agricultura ou você pensa em expandir? Conta um pouco disso. Tem muita oportunidade. Hoje o mercado de pecuária é um mercado que tem muita oportunidade, o mercado de floresta está muito demandando também, cana, né, açúcar alcooleiro, muita demanda também, é um mercado muito crescente na questão do uso de bioinsumos, então é muito amplo. Tá. Tem muita oportunidade, a gente vem, claro, o mercado ainda maior é o mercado de soja, é um mercado que aceita de primeira mão, mas os outros mercados estão olhando com muito carinho para isso e vem crescendo muito, né? Eu brinco que a cada ano soja diminui a participação, não é que a gente esteja diminuindo a venda. É que tá vendendo mais, mas está crescendo outros. Os outros negócios estão crescendo. Crescendo mais. E os pequenos agricultores, eles têm acesso a essas tecnologias mais sustentáveis? Para ele também é algo que tem valor? Ele vai ver o benefício de usar a Solubio no plantio dele? Sem dúvida. Os pequenos agricultores também têm essa oportunidade, até por uma questão de redução de custo, de redução de risco, e levando em consideração que ele trabalha com muitas culturas que é para consumo in natura. Então isso faz muito sentido, a redução da exposição e tudo mais, né? Alguma cultura que você lembre, assim, é uma curiosidade minha, que apresente maior sustentabilidade? Fala, não, essa aqui é mais fácil, essa aqui é mais difícil. Acho que não tem, acho que de uma forma geral as culturas todas têm uma aceitação muito grande, porque mexe no custo. Quando fala em custo... tem que se adaptar, adapte-se. E tem relação e fecha a conta, isso que é importante, né? E lá fora, qual é a impressão que você tem, não só da China, mas dos Estados Unidos também, e outros países, qual que é a impressão que eles têm, né, em termos da nossa sustentabilidade? O que eles acham da gente? Eu acho que existe muito um jogo de interesse, né? Eu não tenho como... ficar falando bem de alguém que concorre comigo. Muitas vezes eu tenho que ter essa... conflito de interesse. Conflito de interesse. Eu tive essa experiência numa visita que a gente estava num programa da ONU, lá que a gente foi selecionado em 2019 pela ONU como uma das 10 empresas em sustentabilidade do mundo. Olha só, né? Parabéns. O Accelerate 2030, é um programa muito legal. Parabéns. E a gente estava lá nesse programa e deu para sentir isso, que a Europa tem aquela coisa assim, poxa, eu não posso dizer que está bem, né? Então a gente foi lá e foi ao embate com o pessoal, mostrou que realmente o Brasil tem sim sustentabilidade, está evoluindo muito nisso, né? E só quem conhece da porteira para dentro sabe o quanto o Brasil preserva e faz o papel, né? O produtor faz seu papel lá dentro. Tem exceções, obviamente, em todo setor tem. Claro. Mas, assim, de uma forma geral, o produtor brasileiro faz muito bem esse papel dentro da porteira, preserva, cuida, né? Cuida das nascentes, tem toda a área de preservação, então é muito bacana de ver isso, né? Você estava me comentando que a empresa cresceu muito nos últimos 5 anos, né? Que teve uma ascensão aí bem forte. Hoje são 700 colaboradores? Mais de 700. Mais de 700 colaboradores. Né? Quais são os planos da Solubio daqui para frente? Quais são os próximos passos que você quer dar? Bacana. Acho que você falou uma palavra do foguete, né? A gente brinca na empresa, foguete não tem ré, né? Exato. Então a gente tem que subir, tem que crescer, tem que olhar para as oportunidades. Claro que a gente deslumbra, né, as oportunidades daqui um pouco de fazer um IPO, de olhar... Vai fazer IPO é na XP, hein? Olha lá. Mas assim, tem N oportunidades. A gente tem rodadas menores com produtor estratégico, com empresas. Hoje você tem vários sócios, né? Tem vários sócios. Tem sócios estratégicos, sócios que trabalham. Exatamente, pessoas que vieram fazer parte da empresa para se dedicar e tem a sua participação. Tem estoque ótimo para próximos, inclusive. Então, tem todo um plano aí de crescimento, olhando, né? Eu sempre falo, eu quero fazer parte de um grande negócio. Claro. Não me importa quanto eu tenha dele, né? Então... Cara, muito legal. Deixa eu te falar, nós estamos chegando perto do fim da nossa conversa, né? E aí nós estamos chegando numa parte do De Frente com o Touro, que é para conhecer, a gente já falou bastante aqui da Solubio, né? De estratégias, do futuro, de como começou e tal, mas para as pessoas que estão em casa assistindo essa entrevista até o final, começam a ficar um pouco curiosas sobre você, sobre o Albert. Então uma parte da nossa conversa que chama Bate-Touro. Eu falo uma palavra e você fala o que vier na sua cabeça. Bora lá. Preparado? Bora lá. Então vamos lá. Conta pra gente, Albert. Um ídolo do Albert. Ayrton Senna do... Ah,
garoto, esse sim, vai, Torinho. Não tem limite. Esse é um dos mais cotados aqui, é o do chefe, lá do Guilherme. Legal. Mas também muita gente fala, ele realmente foi um monstro mesmo, é fantástico. Uma viagem... Acho que Israel, a tecnologia daquilo lá impressiona, né? Que legal. Você foi para lá já? Já fui. Ah, que Produzir legal. tanto com tão pouco, né? Que Dá pra fazer com tão pouco. No meio do deserto é tudo aquilo, né? É fantástico. É fantástico. Eles são incríveis mesmo. Um sonho. Cara, eu acho que eu já vivo um sonho, né? A Solubil para mim é um sonho de vida, sem dúvida é uma realidade hoje, né? Mas assim, eu acho que 100% dos produtores brasileiros usando pelo menos e conhecendo as tecnologias do uso de bioinsumos, seja nosso, seja o que for. Eu gosto que o ecossistema todo cresça. Claro, então, esse é um sonho. Crescendo tudo, tem mais espaço para todo mundo, tem mais mercado para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Essa é difícil, ó. Um erro para não ser repetido. Essa é dura. Encarar de frente os desafios e começar o quanto antes a empreender, a fazer a coisa acontecer. Exato. Quem tem aquele medo não vai para frente. É, exatamente. E fecha os olhos, se der medo aí que prende a respiração e vai, né? Exato. Se ficar fazendo conta, ninguém faz nada, gente. Não faz nada, né? Você tem que prender a respiração. Vai dar medo? Vai. Se não desse medo, não era empreender. Se fosse fácil, não... Se fosse fácil, todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Né? E se não desse medo, não chamava empreender. Os desafios estão aí para ser encarados, né? Para empreender tem que ter um pouco de medo, senão não tem lucro para tirar. Senão você está com certeza uma coisa certa e é renda fixa, não é empreender. E essa aqui é difícil para confundir com ídolo, não é ídolo. Um guru. Um guru. Eu acho que me vem à mente aí pessoas que desafiaram a gente em algum momento na carreira de empreendedor, né? E tem uma pessoa em especial, que é o seu Valdecir Sovernigo, um produtor, né, nato, um gringo lá do Rio Grande do Sul que empreendeu no Centro-Oeste há mais de 40 anos. E realmente ele foi uma pessoa que sempre me desafiou, né? Então ele assim, é sempre um guru que eu preciso pensar em alguma coisa. E aí, Valdecir, como é que faz? Que legal. Tem tantos, graças a Deus, mas ele foi uma pessoa assim que realmente foi um marco na minha carreira como empreendedor, né? Muito legal, pô, que bate-papo gostoso. Eu conversei com Albert Guedes, fundador e presidente da Solubil, uma empresa voltada para bioinsumos e sustentabilidade para o agronegócio brasileiro que está fazendo a diferença. Bom, muito obrigado pela presença, Albert. Eu que agradeço, Pablo. É sempre uma satisfação poder encontrar pessoas como você aí, tão motivadoras e que animam mais a gente a acordar cada dia e olhar para frente. Que isso, ao contrário, tudo que você tem feito aí pelo agronegócio brasileiro, pelo Brasil em si, representando o Brasil fora daqui. Bom, muito obrigado pela presença e você que está assistindo aqui o De Frente com o Touro, fique ligado na programação da Jovem Pan. Não sai daí! Um forte abraço, tudo de bom e vamos dar um recado para eles. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Valeu! Tchau, tchau, turma! Realização Jovem Pan News.